sala aqui é do lado da rua, então, e é uma rua relativamente movimentada, então acontece isso. O barulho pode atrapalhar de vez em quando. Muito bem, pessoal, é 13h, dia 24 de setembro de 2020. Estão chegando os convidados aí. Nós vamos começar agora o nosso encontro semanal de DSV, certo? Então, muito bem-vindos. Eu vou dar alguns avisos gerais, depois a gente vai falar os materiais que estão colocados no SIGA e tranquilizar vocês em relação ao andamento aqui da disciplina e do principal trabalho que a gente tem agora pela frente, que é a emissão da produção das receitas agrícolas, receitas agronômicas, e que vocês viram pelos documentos que eu já postei no SIGA, a data máxima vai ser lá pelo dia 20, 21 de janeiro de 2021, certo? Mas como eu vinha dizendo antes do nosso início aqui da gravação, o aluno que acompanhar, se dedicar, ele consegue terminar dentro desse ano aqui de 2020, os nossos compromissos, o que eu entendo que é uma contribuição importante que a gente esteja dando aqui do ponto de vista, né, a partir da disciplina DSV, para que vocês, com as 20 e poucas disciplinas que vocês têm, consigam se concentrar também nas demais atividades, nas mais variadas atividades que as disciplinas propõem para vocês, vocês consigam terminar com satisfação, né, com um mínimo de qualidade e com integridade física e psicológica esse ano totalmente atípico, tá bom? Então eu vou dar uns avisos gerais aqui, tá, pessoal? Vocês viram que nos dois últimos encontros, na semana passada eu não considerei um encontro oficial, assim, alguns de vocês estiveram aqui, a gente contou algumas piadas, conversamos um pouco, né, mas a gente não avançou no conteúdo, a gente só acabou conversando, né, tirando umas dúvidas. O Caio também trouxe uma informação nova que eu não conhecia, e eu fui pesquisar, depois falei com ele sobre algumas abelhas nativas cultivarem fungos para sua alimentação. Eu não tinha conhecimento, até quem estava aqui sabe que eu respondi isso. Aí eu fui pesquisar depois, realmente, de 2015, há uma pesquisa que comprova lá que tem uma espécie de abelhas nativas aqui do Brasil que realmente faz esse cultivo de fungos, então, para produzir o seu próprio alimento, ou seja, é como se elas se alimentassem só de um tipo de cogumelo, vamos dizer assim, falando de forma mais simples. E, obviamente, que esse tipo de abelha precisa ter um cuidado ainda maior com relação ao uso de agrotóxicos. Então, boa tarde, pessoal que está chegando aí, o Nicolas, o Luiz Pedro, o João Vitor. Então, um aviso importante que a gente vai dar aqui, ó. Eu, naquelas duas primeiras aulas desse sistema, desse quinto período, eu falei e coloquei até no nosso plano de atividades que iam ser feitas as chamadas, certo? E vocês viram que eu coloquei, conforme a presença de vocês aqui, a chamada lá. Mas eu tenho que fazer um esclarecimento, né? Foram dois os motivos pelo qual a gente pediu e colocou lá que a partir dali a gente ia fazer um controle da frequência com as nossas atividades online. Tá? O primeiro deles era para tentar estimular, aumentar a participação dos alunos, para que aqueles que pudessem se sentissem mais forçados a participar. Mas óbvio que eu sei que muitos não podem. Então eu tenho que deixar muito claro aqui, pessoal, eu até anotei aqui para não deixar de falar, que na disciplina de DSV, nenhum aluno que fizer as atividades vai reprovar por frequência, certo? Então, mesmo o aluno que não participa aqui pelos motivos, né, particulares dele, se ele faz a atividade com qualidade, ele atende aquilo que está sendo exigido na disciplina, ele vai aprovar, não vai ter reprovação por frequência, certo? E eu digo mais para vocês, mesmo nas outras matérias, onde talvez o professor não tenha parado para dizer claramente, como eu estou falando para vocês aqui, isso também é um procedimento que vai acontecer. Tá? Então não fiquem preocupados, não levem na ponta de faca, principalmente os alunos aqui que são representantes de turma, né, internalizem essa percepção, divulguem para os colegas, tá? Que é o seguinte, essa questão da cobrança da chamada é só um estímulo para que mais alunos participem, certo? Mas vou reforçar, ninguém vai reprovar por frequência se fizer as atividades.
Mas é óbvio que estão acontecendo alguns ruídos de comunicação, eu vou dar exemplo aqui dentro da nossa matéria. Por exemplo, o trabalho do banner, né? Tem muitos alunos que não entregaram ainda e estão com 0. E teve aluno que entregou coisa, assim, tão fora do esperado, tão esdrúxulo, que eu não tive nem condições de dar nota, porque é um negócio assim, o aluno não assistiu nenhum vídeo nosso, o aluno não leu as orientações e mandou, por exemplo, uma foto de uma doença para mim. O trabalho está aqui, professor. A foto de uma doença, uma foto qualquer. Sem atender nenhum daqueles requisitos que a gente tinha passado para vocês detalhadamente, que é usar o banner, o formato do banner do colégio, ter o nome científico, ter a pesquisa da origem, a disseminação da doença, colocar ali informações sobre os hospedeiros, sobre as formas de controle, e inclusive citar a bibliografia que consultou. Ou seja, uma coisa assim, totalmente inesperada, fora de qualquer padrão, e eu não tive nem condições de dar nota, certo? Como é que acontece isso? Acontece porque o aluno simplesmente não participou de nada, mas também não teve, né, não se esforçou para tentar olhar um vídeo, para ler as orientações que a gente passou por escrito e fazer o trabalho minimamente tentando atender aquilo que a gente tinha passado. E aí está lá o 0, né? E aí eu vou esperar o aluno se mobilizar para refazer, o aluno, ou a aluna, no caso. Tá, gente? Porque, diferentemente de alguns colegas professores que estão indo atrás de cada aluno, mandando e-mail, telefonando para mãe, pai, padrinhos, fulaninho, por que você não está participando? Eu não tenho feito isso, tá? O que eu tenho feito é me colocar à disposição 100% do tempo, tá? Pelos meios aí que a gente tem, que é o WhatsApp, o e-mail, certo? Quando os alunos me procuram, logo na primeira oportunidade que eu tenho, eu respondo. Pode ser de noite, pode ser final de semana e tudo, mas eu não vou atrás da pessoa que não está fazendo as atividades, tá? Isso é o mínimo que eu entendo para um curso como o nosso, de nível já técnico médio, que a gente imagina que aquele novo profissional, aquele cidadão, tem que ter de responsabilidade com os seus compromissos, um pouco ir atrás, tá? E a gente sabe que é possível, porque geralmente são sempre os mesmos que participam aqui, tem muitos de vocês lá com notas, a maioria com quem entregou e pesquisou, tem nota máxima nos trabalhos, porque também não era nenhuma coisa de outro mundo, né, era bem tranquilo de fazer, mas também não dá para fazer de qualquer jeito, tá, pessoal? Então ficam esses avisos iniciais, eu acho que era isso que eu tinha anotado aqui para conversar no primeiro momento, e antes de a gente falar, então, sobre a receita, também aqui vocês já podem perguntar, falar qualquer coisa, né? Na última vez o pessoal já me alertou lá de que tinha falta, ou que tinha um erro na nota, ou que tinha mandado um trabalho e eu não tinha corrigido, e isso acontece. E, de novo, fico aberto aqui, muitos alunos, todo dia praticamente, algum aluno entra em contato, algum aluno que não fez uma atividade, perguntando, professor, ainda posso fazer tal atividade? Então, por favor, estimule os colegas. Pode fazer sim, eu vou receber as atividades, elas têm que atender aquele padrão mínimo de qualidade que foi proposto nos planos e vai ser aceito. É muito melhor fazer ele atrasado do que não fazer. E lembre-se, claro, que os trabalhos atrasados vão ter um pequeno desconto em justiça àqueles colegas que fizeram tudo dentro do prazo, tá? Mas nada que impeça a aprovação do estudante, tá? O que vai impedir a aprovação é que se fizer um trabalho sem pé nem cabeça. Isso sim pode acontecer, tá? E já aconteceu, só que veja, eu estou aqui em setembro, né? Ainda há tempo para recuperar isso. Muitos alunos refizeram o preenchimento da apostila depois que teve lá um problema com esse problema de cópia, ou problema de mau preenchimento e a nota ficou um pouco menor. Os alunos me procuraram perguntando se podiam refazer o trabalho. Perfeitamente, isso está aberto, tá, pessoal? Porque os nossos encontros e o objetivo do ensino, do processo de ensino-aprendizagem como um todo, não é tirar nota de ninguém, é a gente crescer coletivamente, a gente crescer junto, né? Então, se a gente faz o primeiro trabalho e reconhece que ele ficou lá mais ou menos, mas que poderia ser melhor, e você tem tempo e disposição para melhorar aquele trabalho, estão aí para ajudar, tá, pessoal? Então, perguntas, comentários sobre essas questões gerais aí? Tem alguém que gostaria de falar? Se não, vamos falar, então, sobre a receita. Vamos falar um pouquinho, então,
antes de mostrar a legislação, de falar um pouquinho, eu vou fazer uns rápidos comentários aqui sobre a importância deste documento, a importância desta atividade profissional do técnico. Pessoal, é talvez uma das atividades que o técnico vai fazer de maior responsabilidade, de maior risco de vocês se envolverem em assuntos muito sérios, assuntos de nível criminal, por exemplo. Eu vou dar vários exemplos aqui, com recortes que eu fiz de noticiários. Tá? Essa apresentação que eu vou mostrar para vocês agora, que é uma sequência de slides, eu estou terminando ela ainda, e ela não está no Siga, mas eu prometo que essa semana eu vou colocar ela. E ela não vai ser usada só hoje, tá? Vai ser usada em alguns encontros daqui para frente. Então, não se preocupem aí se ela não estiver no Siga, tá? Eu vou apresentar só uma partezinha dela. Então, como de praxe, eu vou solicitar... O João Carlos Borges está aí de volta. Seja bem-vindo, João Carlos. Valeu, professor. Apareci. Você está devendo umas atividades, né? Então, faça o quanto antes para você se integrar de novo às notas aqui e conseguir ficar em dia com a disciplina. Tá ok, João? Estamos esperando os teus trabalhos, tá? Ok, valeu. Valeu, vamos lá. Então, me digam aí, pessoal, se está aparecendo uma figurinha aí para vocês. Alguém me dá um ok aí. Sim, prof, está aparecendo. Beleza. Então, essa figurinha aí, ela representa, né, o momento lá que o profissional age com relação a esse documento. A receita, que na legislação fala que é o receituário próprio, receita própria, tá? Alguns não gostam desse termo receita agronômica, porque ela parece, em algum momento, excluir os técnicos agrícolas, afinal, existem os agrônomos, né? Então, em alguns momentos, eu chamei esse documento de receita agrícola, ou somente receita, ou receita agronômica, ou ainda receituário, que é o receituário é um programa mais complexo, ele termina na receita, mas o receituário é todo o processo de emissão da receita. Tá, pessoal? Para nós é tudo sinônimo, então não tem problema se vocês fizerem um documento e chamar receita agronômica e assinarem como técnico agrícola ou como técnico em agropecuária, porque essas duas denominações também são sinônimos perante a legislação, tá? No nosso curso, vocês saem como técnicos em agropecuária, mas vocês provavelmente vão se filiar ao Conselho Profissional dos Técnicos Agrícolas, Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, CFTA. Então, técnico agrícola e técnico agropecuária é sinônimo também, tá? Então, primeiro esclarecimento. Esse documento, quem pode assinar é o técnico agrícola ou agropecuária, o engenheiro agrônomo e alguma parcela de produtos, o engenheiro florestal pode também, certo? E o mais interessante aqui, marquem bem isso. Hoje, pela legislação, o técnico, tanto agrícola ou agropecuária, que vocês já entenderam que é sinônimo, tá? Então eu não vou ficar repetindo isso aqui. O técnico pode emitir receita tanto quanto o agrônomo. Ele não tem nenhuma restrição, nenhum impedimento, não tem nada que ele possa fazer menos que o agrônomo. Estão entendendo isso? Sim, né? Muito claro. Qual a importância disso? Tem dois lados essa moeda, né? Tem um lado que é uma responsabilidade muito grande dos técnicos, porque o seu curso é mais curto, vocês fazem esse curso geralmente quando são mais jovens, né? A idade de vocês aí, 16, 17, 18, 19 anos, muito jovens para estar recebendo uma carga de informações muito grande, num curso integrado a ensino médio, com 3 anos de duração, enquanto o agrônomo estuda pós-ensino médio, num curso que tem lá seus 5 anos de duração. Mas do ponto de vista da receita, eles podem o mesmo tanto. Então, o que vocês estão percebendo? A responsabilidade com relação ao técnico é muito grande, né? Porque se espera muito do técnico com uma concentração de informações e uma redução, uma simplificação das informações que fica difícil de balancear
essa relação entre as informações que o aluno estuda, que o futuro profissional estuda, e as responsabilidades muito altas que ele tem no mercado de trabalho. Esse é o lado complicado. Qual é o lado bom dessa moeda? O lado bom é que o técnico, nesse quesito, ele pode trabalhar em pé de igualdade com o agrônomo, ou seja, abre as portas do mercado de trabalho para o técnico, com a possibilidade de emitir as receitas para os produtos químicos, para os defensivos, para os agrotóxicos, como estão na legislação. Então, é uma abertura, uma janela, uma porta do mercado de trabalho muito importante que se abre, numa das áreas que é a parte da produção de alimentos, as commodities, que tem sido muito importante para manter a economia brasileira. Vocês já estão acompanhando, né? Todo o PIB que reduziu nesse primeiro semestre do ano em função da epidemia, ele só não foi pior por causa do agronegócio, por causa da produção agrícola, que foi positiva. Então, o comércio, a indústria caiu muito forte nesse período da epidemia, o agronegócio continuou subindo, como vem subindo nos últimos anos, e o PIB só não foi positivo porque o comércio e indústria caíram bastante, mas não foi pior porque o agronegócio que foi positivo segurou essa queda. E qual é a melhor notícia para vocês? É que o agronegócio tem uma previsão de continuar em franco crescimento nos próximos 10, 15, 20 anos no Brasil, ou seja, mesmo vocês que podem estar pensando, esse negócio técnico agrícola não me interessa muito, eu vim porque o colégio é forte, porque o ensino médio é forte, vai me preparar para o Enem, vai me preparar para o vestibular, vai me preparar para outras profissões. Mesmo quem, num primeiro momento, tinha essa visão, talvez mude, porque o mercado de trabalho está em expansão na área do agro e em retração em outros campos da atividade econômica no Brasil, certo? Eu já cansei, eu estou aqui fechando, daqui a uns meses eu vou fechar 26 anos aqui dentro do Instituto, e eu já tive inúmeras experiências de alunos que, num primeiro momento, não queriam nada com agricultura, nada com o setor prático, nada com o setor técnico, e depois acabaram, ou por gostar do tema, ou pela vida ter levado ele para esse caminho, se estabeleceram e hoje são profissionais de sucesso atuando assim, como técnicos, prescrevendo orientações para os agricultores. Tá? Prescrever orientação para o agricultor não quer dizer que vai ficar só emitindo receita de veneno. Tem gente que nunca faz isso. Tá? E o mais importante aqui é a atenção que eu tenho que chamar de vocês. O fato de nós estarmos estudando aqui a emissão de receita não significa que eu estou mandando vocês emitir receita de agrotóxico. Muito longe disso, tá, pessoal? A gente tem que ter muito claro. O nosso campo de estudo aqui é o seguinte, resumindo, preparar vocês para que, se forem emitir a receita de um agrotóxico, o façam corretamente, da forma mais profissional possível, da forma mais correta possível, da forma mais honesta possível. Certo? Eu não quero que vocês saiam aí recomendando agrotóxicos, tá? Porque eu também como alimentos e gostaria que os meus alimentos fossem os mais saudáveis possíveis. E se fosse uma realidade viável, nenhum deles levasse nenhum tipo de defensivo agrícola ou agrotóxico. Tá? Mas nós não estamos falando aqui de utopia, nós não estamos falando aqui de mundo perfeito, nós estamos falando do mundo real em que vivemos. E nesse mundo que vai atingir quase 8 bilhões de habitantes, produzir alimentos para todas essas pessoas, com a limitação diária, praticamente nos obriga a fazer monocultivos e praticamente nos obriga a conviver e ter que combater as diversas pragas que acometem a agricultura. E dentro desse processo de combater as pragas, dentro daquilo que nós já falamos em tempo anterior, dentro do manejo integrado, uma das medidas pode ser o uso de produtos químicos, de agrotóxicos. E aí chegamos no mesmo ponto novamente. Se for usar agrotóxico, fazer do jeito correto. Certo? E fazer do jeito correto, a primeira coisa é fazer um documento decente. Esse documento é a receita. Então, está dado o primeiro recado aí para todos os futuros profissionais. Esse desafio é muito grande, sabem?
porque existem muitos agrotóxicos que vocês podem emitir, para os quais vocês podem fazer uma receita. Tem outras figurinhas aqui, tem um agrotóxico, o agricultor ali segurando uma receita. Ó, essa aqui de Santa Catarina, porque a gente consegue ver ali, ó, o logo do CREA-SC, inclusive o formulário do CREA-SC, eu já tinha colocado no SIGA naquela primeira semana de setembro. Está lá no SIGA a página do CREA que nos leva ao formulário, que é o formulário que nós não vamos utilizar, porque eu acho ele incompleto, imperfeito. Nós vamos usar o formulário do IFC, que foi disponibilizado essa semana no SIGA para vocês, tá? Inclusive, ele foi disponibilizado em formato doc também, tá? Tem um arquivo lá, PDF e o doc. O doc é o que vocês vão baixar e usar para as receitas de vocês. Tá? Então, o formulário do CREA é esse que aparece, praticamente, ele tem um cabeçalho lá, e depois um grande espaço em branco para a gente colocar as informações. Esse é o formulário que nós não vamos usar. Tá? Existem também... Ó, minhas cachorras aí brigando na rua. Existem também os programas de computador que fazem o serviço duro para a gente, o serviço árduo, o serviço pesado, hard work, né? O serviço pesado, eles que fazem. E facilitam, às vezes, demais a nossa tarefa. Então, muitos de vocês, talvez, depois vão estagiar ou vão trabalhar em agropecuárias ou em lojas que vendem esses produtos e vão comentar assim, poxa, o professor complicou um monte lá com aquele negócio da receita, porque aqui a gente usa o programinha de computador e é só colocar uma ou duas informações e mandar imprimir que ele já dá a receita pronta, a receita agronômica pronta. Esse aqui, por exemplo, é do programa Ciagri, certo? E hoje as lojas agropecuárias, quase todas, praticamente todas, usam um programa de computador para emitir a receita. Beleza, não tem problema nenhum. E é bom que a tecnologia venha facilitar a nossa vida. Mas a gente vai usar uns 2 meses agora para que vocês saiam adequadamente informados com relação a cada etapa ou cada informação que tem na receita. E vão fazer de forma semi-artesanal, que vão preencher no Word, com o computador, né, ou com o celular, as pesquisas que vocês vão fazer meio que manualmente. Mas, justamente, a gente vai fazer cada ponto com muita calma, com muita explicação, justamente para que, quando forem trabalhar no dia a dia, na velocidade do dia a dia da atividade do técnico depois, consigam fazer isso rapidamente, sem perder a qualidade, sem perder o controle das informações que vocês estão colocando lá dentro. Porque, apesar de poder fazer rápido, a responsabilidade que vocês têm com relação ao produto que foi colocado para a rua continua muito grande. Então, esse é o formulário do IFC, né? Não vou ficar aqui detalhando muito nesse momento, porque a gente vai fazer ponto por ponto, um por um, nós vamos passar nas aulas que vêm daqui para frente, tá? Tem os programas de computador, como o Agrovin, do Agrosoft, vários, né, permitem. A gente vai usar, eu vou indicar para vocês um programa de computador que tem uma versão gratuita também, e ele é semi-artesanal, que a gente pode utilizar no lugar de usar o Agrofit, que é a base de dados do Ministério da Agricultura que a gente usa, tá? Mas isso não vai ser hoje, vai ser mais para frente. Então, eu vou dar algumas dicas de programas também, para vocês ficarem por dentro, para não parecer que está totalmente alheio à realidade, aquilo que a gente trabalha aqui na disciplina de DSV. Essa vai ser a principal base de dados que a gente vai usar, ela é direto do Ministério da Agricultura, o Agrofit. Aqui um parênteses importante, tá, pessoal? Sabem esses programas de computador que eu falei que... Complicado aqui na rua, né? Aqueles programas de computador que eu falei que facilitam a nossa vida para emitir as receitas. Deixa eu dar um detalhe para vocês. Todos os programas de computador, eu acho que vou fechar minha janela. Todos esses programas de computador, eles não são nada mais do que uma rotina que busca os dados aqui dentro do Agrofit.
Tá? Todo o programa, vocês podem dizer assim, eu não faço minha receita com o programa Agrofit, eu uso o programa tal que a Copérgia comprou. Não importa, o programa que a empresa tal comprou, busca as informações aqui dentro do Agrofit. Esta aqui é a base de dados para todos os programas que a gente compra. Só que os programas facilitam, eles buscam aqui dentro e automatizam a receita. E nós vamos fazer um sistema, como eu falei para vocês, semi-artesanal. A gente vai vir dentro do programa aqui, da página do Ministério da Agricultura, do Agrofit, e vai lá dentro pesquisar as informações que nos interessam e ir colocando na receita. Tá? E a parte boa aqui, dá para usar essa página tanto no computador como no celular. No celular fica um pouquinho mais chatinho, mas os próprios alunos descobriram formas de usar e funciona, que é uma beleza. Dá para fazer toda a nossa pesquisa aqui na base do Agrofit. Perfeito? Então, vamos adiante, vou pular algumas partes e vou mostrar só alguns problemas. Aqui é para chamar a atenção de vocês. Vocês estão aí ainda, né? Estão me ouvindo ainda? Não desistiram? Sim, professor, estamos aqui ainda. Ótimo, que bom. Vai ser rápido, tá? Não se preocupe. Aqui é só uma sensibilização. Preste atenção, eu tirei algumas notícias da internet de uso indevido de agrotóxico quando dá problema. Não vou falar um palavrão, uma palavra chula aqui, certo? Mas quando dá erro, dá problema com o uso de agrotóxico. E vamos pensar o seguinte: quando tem um agrotóxico sendo utilizado, ele foi liberado por um profissional, que, como eu falei para vocês, pode ter sido, em alguns casos, um florestal, ou um agrônomo, ou um técnico, certo? E quando tem um produto sendo utilizado, tem um nome de um profissional ali por trás, que pode ser responsabilizado pelas consequências do mau uso do produto, certo? Então, olha lá, essa notícia aqui no Rio de Janeiro, ó. Um agrotóxico que foi jogado no rio, né? O nome do produto é Satanil, é isso, ó. Agrotóxico Satanil. Esse nome já é, assim, poderoso, né? Já é um malévolo. Satanil, o nome do agrotóxico. Ele parece que lavaram a embalagem, sei lá, ó, foi usado nas plantações de quiabo e feijão, e não sei se choveu muito, o que foi usado na beira do rio, e as pessoas que beberam água do rio se contaminaram e morreram. Tá? Mas e aí qual é a implicação com o profissional? Bom, você autorizou vender esse agrotóxico e você orientou adequadamente os produtores de que eles deveriam cuidar muito em não aplicar em momentos de chuva, não aplicar perto do rio, não aplicar com vento que pudesse levar a deriva do produto para o rio, não aplicar perto de qualquer outra fonte d'água, né? Não aplicar de acordo com algumas condições de solo que permitiriam também esse escoamento do produto. Você fez todas as orientações adequadas para o agricultor? Porque se não fez, talvez essas mortes que aconteceram aí podem respingar, pode sobrar responsabilidade para o profissional que emitiu o produto, que emitiu a autorização para a comercialização do produto. Olha, isso aqui aconteceu aqui do lado da gente, em Criciúma. Uma mãe usou um agrotóxico puro, um inseticida puro na cabeça de uma menina, da filha dela, de 3 anos. Um agrotóxico que é super concentrado. Todos os produtos que a gente está falando são super concentrados. Então, talvez essa mãe tenha ouvido falar, ou alguém falou para ela, que o produto que tem na farmácia ou o produto que tem no supermercado é o mesmo que usa na agricultura. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Você não sabe que o produto que tem na farmácia para matar piolho é o mesmo que usam na agricultura? Bom, é o mesmo sim. Só que ele está em concentrações diferentes, pelo amor de Deus. Como é que se não se dão conta disso? Como que não passa a orientação? O produto da agricultura, geralmente, tu dilui, vocês vão fazer esses cálculos comigo, a gente dilui em 400, 500 litros de água, em 1.000 litros de água, às vezes em 2.000 litros d'água. 1 litro do produto é diluído em 2.000 litros d'água. Enquanto que aquele que está à venda na farmácia ou no supermercado, ele já é diluído, já passa do jeito que ele vem. Já passa aquele cremezinho lá na cabeça, aquela solução na cabeça, para controlar piolho, por exemplo.
E aí o que a mãe fez? Com essa informação parcial, distorcida, de que é o mesmo produto da agricultura, é o mesmo que está na farmácia, botou o agrotóxico puro na cabeça da filha. E o que aconteceu, claro, morreu a menina. Tá? E aí o que acontece? A culpada é a mãe. Bom, a mãe pode ser responsabilizada criminalmente, mas a maior pena, a maior condenação, ela já sofreu. Ela matou a própria filha, de 3 anos. Então não tem condenação maior do que essa. Essa mãe talvez esteja querendo se matar, para ela tanto faz agora ser presa ou não ser presa. Vocês estão entendendo? A maior dor, o maior sofrimento ela já tem. Para ela o mundo caiu, desabou. Agora tem um profissional que liberou esse produto. Ela é a esposa do agricultor que usa no fumo o produto, e o cara usava no fumo e ela foi lá e botou a mão no produto. Bom, e o profissional que prescreveu isso? Ele fez a prescrição adequada? Ele colocou que esse produto é de uso exclusivo na agricultura, que tem que ser mantido longe de crianças, de animais domésticos, tem que ficar trancado num lugar alto, fechado, com o piso impermeável, com a dificuldade ou impedimento de acesso a pessoas estranhas que não sabem, com uma plaquinha na porta desse lugar, dizendo, cuidado, veneno, não mexa. Isso tudo a gente vai ter que escrever na receita, pessoal. E a pessoa que está comprando o produto vai ter que assinar essa receita junto com você. E se isso tiver sido feito de forma adequada, talvez o profissional ele seja isento. Não, o profissional fez toda a recomendação certinha. Foi o agricultor que foi displicente, foi descuidado e deixou o agrotóxico de uso exclusivo na agricultura, perigosíssimo, uma arma mortal ao alcance de pessoas leigas, as pessoas que não conhecem o real potencial de dano desses produtos. Vocês estão entendendo como a profissão de vocês pode ser perigosa? E isso aqui eu acho que foi em Brasília, né? Colégio público. Deram um suco para um professor. Isso aconteceu recente, ó. Foi esse ano, ó. Começo desse ano. Antes da pandemia. O professor foi lá no colégio para ver alguma coisa de documentação. Vocês devem ter ouvido falar dessa história. E aí ofereceram, professor, toma aqui um suquinho, está muito quente. E tinha agrotóxico no veneno, no suquinho. O suquinho estava envenenado. Aqui tem um erro muito grande na mídia que você vai encontrar. Está escrito veneno de rato, tá? E quando a gente lê a matéria, a gente vai ver que não é veneno de rato. É um agrotóxico que, de forma errada, as pessoas também usam como para tentar matar rato. E nem funciona. Tá? Eu não vou nem, porque nosso tempo aqui é mais curto, nas nossas aulas online, vocês sabem, a gente não vai passar de 1 hora, então eu não vou parar, eu só vou dar a letra para vocês. Quando eles chamam veneno de rato na internet, na maioria das vezes não é veneno de rato, é agrotóxico. Que aí muita gente tem, que é produtora rural, tem galpão, tem depósito de silo com milho, arroz, ração estocada, e dá rato. Aí começa a criar rato por algum problema de mau cuidado no armazenamento, né? E aí o cara aproveita que tem veneno e faz iscas com o agrotóxico para tentar matar os ratos. Isso nem funciona muito bem. Um dia, eu não sei se em algumas aulas eu já expliquei essa questão dos ratos, né? Em algumas turmas nossa conversa foi nesse sentido, quando a gente estava em aula presencial ainda. Mas resumindo, não é veneno de rato, é agrotóxico. E esse produto, para sair, precisava a receita de um profissional. Tá? Mataram o professor lá em Brasília com um agrotóxico. Aqui, esse chumbinho. Chumbinho é um agrotóxico também, é um inseticida, tá, pessoal? Ele foi proibido no Brasil agora recentemente. E o pessoal sempre chama o chumbinho de veneno de rato, tá? Mas chumbinho não é veneno de rato, é um agrotóxico para ser usado em cana-de-açúcar, em outras lavouras aí. E eu me lembro da cana-de-açúcar, não lembro de outras lavouras onde ele estava registrado, então eu não vou ficar aqui inventando. E uma das coisas que a gente vai ver também é que não dá para querer decorar essa questão dos produtos, tá? Mas, ó, tem alguém que quer entrar? Vamos ver. A Maria Luísa só agora chegou.
Ah, o Diogo falou aqui que eu expliquei, né? Os alunos amavam o professor, cadê a noção? Nicolas, esse professor que foi... eu acho que nem foi os alunos que deram o suquinho, foram os colegas de trabalho. Bom, estou rindo aqui, mas é uma coisa triste. Então, eu vou terminar aqui a apresentação rapidinho, tá? Agora temos mais convidados, que legal, estamos com 47 alunos. Vou só passar mais algumas dessas imagens aí, tá? São todas no mesmo sentido. Então, aqui, ó, isso foi em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Essa cidade eu conheço. Minha mãe já morou lá há bastante tempo. Minha irmã morou lá também, minhas sobrinhas. Aqui, um menino de 7 anos morreu porque comeu couve com agrotóxico. Que é uma história muito doida. Toda a família foi contaminada, tá? O que acontece? Família de agricultores, o avô dessa família aqui, ele era o capataz, assim, o responsável por uma plantação de soja na fazenda, então ele que trabalhava na fazenda, era o chefe dos peões, então determinava lá a semente, a época de plantio, os tratos culturais e, claro, o controle, a aplicação de todos os produtos químicos para os fungos, para os insetos na lavoura de soja. E as mulheres da família tinham junto da casa lá uma pequena horta, como é comum. E aí começou a aparecer uma praguinha lá, talvez um pulgão, uma lagarta, e o cara, metido a gostoso, né, achando que sabia tudo lá na lavoura de soja, ele disse, não, deixa que eu vou dar um jeito aqui, vou trazer o produto que a gente usa na soja, e nós vamos aplicar aqui na couve, para matar essas pragas. E aí, realmente, ele fez isso, e não sei os detalhes ali, mas a dona de casa colheu a couve e serviu no almoço, toda a família se intoxicou, essa cidade fica a quase 800 quilômetros de Cuiabá, toda a família foi levada intoxicada com urgência para Cuiabá, quase todos sobreviveram, recuperaram, menos a criança de 7 anos. Por que morreu a criança? Corpo mais frágil, né? Corpo, proporcionalmente, ela deve ter ingerido mais veneno, né? Por ser um corpo pequeno ali, um organismo pequeno, consumiu mais veneno em relação à composição da massa corporal dos adultos, e a criança veio a falecer. Bom, então a culpa é do avô, que era o gerente da lavoura. Bom, é a culpa dele. Mas, e o profissional que prescreveu esse agrotóxico? Como é que esse agrotóxico, que só poderia ser aplicado na soja em determinadas condições, foi para lá e foi aplicado junto da horta da casa? Será que o profissional técnico ou agrônomo passou as orientações adequadas com relação ao uso desse produto exclusivo na soja, ao armazenamento desse produto, as orientações de precaução com relação a nunca aplicar perto de uma residência, as orientações com relação a respeitar o período de carência? Carência é aquele período entre aplicar o produto e colher a tua planta, para que o produto seja degradado na natureza. Será que ele passou essas orientações adequadamente? Será que isso tudo está na receita? E aí pode sobrar a responsabilidade para o profissional também. Esse aqui foi na Bahia. De novo, essa história de veneno de rato, tá? Não era veneno de rato. O pai trabalhava numa lavoura de cana-de-açúcar e, como tinha ratos em casa, ele resolveu trazer o veneno da lavoura, colocar o veneno dentro de pedacinhos de calabresa e espalhou em cantos da casa. Aí uma criança de 11 meses que estava engatinhando, acordou antes que os demais membros da família e foi engatinhando pela casa, catando esses pedacinhos de calabresa e foi comendo esses pedaços com agrotóxico. Então ele matou um filho com menos de 1 ano de idade, com um agrotóxico que era para ser usado só na cana-de-açúcar. E como é que fica o profissional que recomendou isso? Pode ter alguma responsabilidade. Lucas do Rio Verde, um herbicida foi passado de avião por cima de toda a cidade. Era para passar numa lavoura,
E o cara passou com o avião em cima de toda a cidade, pulverizou toda a cidade, matou tudo que era flor que tinha em varanda, em vaso, tudo que era horta que tinha na cidade, todas as plantas da urbanização urbana, né, da arborização urbana, as flores dos parques, das praças, matou tudo. Olha aí o trem. E aí, e a responsabilidade do profissional? Como é que fica? Talvez tenha, talvez não. Ó, essa chuva de veneno que aconteceu em Lucas do Rio Verde. Então, a criança morre com envenenamento de agrotóxico. Isso aqui aconteceu em Bom Jesus. Olha aí, nós temos alunos de Bom Jesus. Algum deles deve estar aí na nossa aula, né? Então, devem saber, conhecedores desse caso aí. Uma matança de cães e gatos de rua. Em 2014 foi isso. Numa madrugada, saíram uns funcionários da prefeitura, foram filmados, né? Depois se descobriu que eram funcionários da prefeitura, largando iscas, né, de pedaços de carne com agrotóxico, para tentar fazer uma limpa, em termos, né, na cidade com relação aos cachorros e gatos vadios. Isso resultou em condenados. Aí, eu não tenho mais detalhes, talvez um dos condenados seja a pessoa que liberou o agrotóxico para eles usarem, porque esse produto que eles usaram é um veneno da agricultura, é um agrotóxico. Quem é aí da Serra deve ter ouvido falar, esse caso foi muito famoso. Né? Quando dá a morte de cães e gatos, o cara vai responder por crime e tudo, mas nesse caso, com a legislação atual, dificilmente a pessoa vai ser presa. Estão até tentando mudar essa lei com relação aos maus tratos aos animais, aumentando a pena para até 4 anos. Isso passou no Senado, eu até já comentei em alguma aula aí. Tá? Mas, geralmente, a pessoa não vai presa, ela paga lá cestas básicas, paga serviços comunitários, esse negócio. Mas isso, como vocês já viram nas notícias anteriores ali, pode dar muito errado também de matar uma pessoa, por exemplo, e aí já piora do ponto de vista criminal. Estou falando só do ponto de vista criminal, porque às vezes a morte de cão dói mais do que a morte de uma pessoa, certo? Mas, do ponto de vista da nossa legislação, matar cachorro é uma pena menor do que matar gente, tá? Nos dois casos, acontece muito de usar um agrotóxico para fazer isso. Aqui, os caras sem cabeça, né? Usava embalagem de agrotóxico para armazenar doce de leite, tá? E isso também vai na receita. A gente vai ter que fazer uma receita muito boa, dizendo lá no final, com relação às embalagens, dizendo que não pode, em hipótese nenhuma, reutilizar a embalagem, ela tem que ser furada, né? Depois de sofrer a tríplice lavagem, ela tem que ser perfurada, justamente para garantir que não seja reutilizada. Então, aí, esse doce de leite contaminado, se vier matar uma pessoa, podem eles também rastrear da onde saiu aquela embalagem, de onde é que saiu aquele agrotóxico, e se o profissional ele foi negligente nas orientações. Matança de abelhas, isso vocês já sabem, né? Já acho que o professor Miguel, lá na disciplina dele, deve ter alertado vocês. Hoje é um problema bastante crítico, muito frequente, muito comum, muito intenso, que é a incompatibilidade da criação de abelhas com o uso de agrotóxicos e, às vezes, até o uso criminoso, né, maldoso, dos agrotóxicos para matar abelhas de propósito. Aqui o tal do chumbinho, de novo, que é um agrotóxico. Pernambuco, o tal do chumbinho. Morte de abelhas. Envenenou família com agrotóxicos. Está aí a polícia reunida, né? Ministério Público, e talvez nesse processo sobre lá responsabilidade para o profissional que prescreveu o veneno. Aí, a madrasta mata a enteada envenenada com agrotóxico. A madrasta, né? Casou com o marido já tinha uma filha, para se livrar da filha que atrapalhava a relação, ela colocou um agrotóxico
o carbofurano, né? Eles falam agora proibido no Brasil, mas o carbofurano até pouco tempo era permitido no Brasil. Quem de vocês já não ouviu falar no Furadã? Já ouviu falar no Furadã? Algum tem Furadã em casa ainda. Tem gente que tem Furadã em casa. Tá? Então, foi o Furadã que ela usou aqui, que o nome técnico, o princípio ativo é carbofurano, está escrito aqui, vocês estão vendo, carbofurano, e ela colocou e matou a enteada dela. Aqui parece que nem foi para ficar com o marido só para ela, foi por causa da questão da herança, certo? E nesse caso, também aí existe a possibilidade do profissional que receitou o produto ser responsabilizado, afinal, esse produto é para uso exclusivo na agricultura, não é para estar andando aí nas mãos de pessoas que têm intenções maldosas com relação ao uso do agrotóxico. O agrotóxico pode levar a cegueira e morte, peixes foram mortos, alimentos com maior agrotóxico, câncer por causa de agrotóxicos, e assassinato no Paraguai de uma criança com um agrotóxico também. E, gente, eu vou parar por aqui de mostrar problemas com agrotóxicos, certo? Nós já estamos 13h46, tem 14 minutos ainda para dar mais uma faladinha com vocês. Giovana vai ter que sair, que pena, tá bom, Giovana? Olha lá, a Vanessa mandou a notícia. Um dos responsáveis é o técnico. Mariana, legal, Mariana, seja bem-vinda. Vou te esperar aí todas as quintas-feiras. Que legal que você está de volta, tá, Mariana? Mariana Wolff. Venha todas as quintas e vamos esperar os seus trabalhos também, tá? Estão valendo. Vamos aqui, ó. Vanessa, laudo mostra que causaram milhões de abelhas no Rio Grande do Sul. Isto. Giovana saiu. Ok, pessoal. Então, olha só a nossa situação. São mais de... Sabe quantos agrotóxicos diferentes tem? Eu consultei hoje de manhã para dar um número preciso, porque isso muda todo dia. Sabe quantos agrotóxicos vocês, como profissionais, vão poder receitar? Quantos agrotóxicos diferentes vocês vão poder receitar? Talvez eu tenha falado numa aula ou outra, aí, num encontro ou outro, mas alguém de vocês quer dar um palpite? Quantos agrotóxicos podem ser objeto do trabalho do técnico? Vocês têm uma ideia? Vou escrever aqui agora, Pedro. Para vocês não se assustarem, ó. 2.401 agrotóxicos diferentes. Hoje. Ontem pode ter sido diferente e amanhã vai ser diferente. Por isso que nós vamos só usar informações online, certo? Porque todo dia entra um produto novo e todo dia também um produto é retirado de mercado. Nicolas, não conhece 10. E uma das coisas que eu tenho que falar para vocês aqui, primeiro, ó, não tem, vocês já perceberam que é impossível decorar o nome dos venenos. Tá? Então, uma coisa tem que ficar muito clara, pelo menos para os 45 que estão acompanhando aqui, ó. Não pode, não adianta querer decorar nome de veneno. Tá? Querer parecer um boçal lá que sabe o nome dos produtos, porque se souber 10, ai que legal, sabe 20, decora 50. Vamos ler, o cara que tem uma boa memória, uma boa capacidade, decora 50 produtos. Tá? E daí? Deixou 2.300 e poucos de fora. Que futuro tem isso? Nenhum. Não adianta decorar produtos. Claro que tem algumas pessoas que, por trabalhar com isso todos os dias, acabam memorizando o nome dos produtos, naturalmente, como uma consequência do trabalho diário. Aí tudo bem, tá, pessoal? Decorar, acaba memorizando porque lida com aqueles mesmos produtos todos os dias. É uma consequência natural, tá? Mas isso não deve ser uma orientação. Ninguém deve procurar decorar os produtos. E mesmo o cara que decorou pelo uso diário dos mesmos produtos, deveria se policiar, ter muito cuidado, desculpem, para não cair no vício de ficar recomendando aqueles mesmos produtos. Senão ele vai fazer justamente o que nós estamos querendo evitar aqui com a nossa conversa.
Porque vocês, apesar de serem jovens e estar no meio do curso técnico, já sabem, já têm clareza de que se usar sempre o mesmo produto, o mesmo princípio ativo, isso gera uma tendência de criar resistência na praga-alvo. Vocês sabem disso, né? Não pode usar o mesmo produto, sempre. E o que acontece com quem decora o nome do produto? Vai querer indicar sempre aquele que ele decorou, porque é o que ele conhece. Mas aí qual é a boa notícia? Tem programa de computador que nos ajuda a escolher os melhores produtos. E semana que vem, a gente vai ver os critérios para saber como escolher os produtos. Como Professor. Os produtos. Oi, Maria Eduarda, pode falar. Ô, professor, a minha mãe estava aqui comigo, até tem dentista agora, daí tive que abrir o áudio. Ela perguntou se pode passar Decis na horta, porque a gente tem couve e as largatas taco, daí ela perguntou se podia passar. Oi, Maria Eduarda. Então, olha, isso que a gente está conversando aqui. Primeiro, se é perto da casa, pela lei, não pode passar perto de residências humanas. Se tua casa é na cidade, pela lei não pode, porque não existe agrotóxico para uso urbano. Os agrotóxicos todos são para uso agrícola na lavoura. Claro que algumas pessoas usam na cidade. Claro que tem casos que a pessoa usa do lado da casa, como aconteceu nesse caso do menino lá que morreu comendo couve, tá, Maria Eduarda? Então, qual a minha recomendação, assim, falando de longe? Vocês têm o Decis aí, provavelmente porque tem uma lavoura, né? Alguém liberou para uso na lavoura, algum profissional se responsabilizou. A gente mora no Tenente ali na... exato. E é para usar no maracujá, por exemplo? No arroz. No arroz, tá. Então, e no arroz tem que cuidar muito ainda o Decis, porque ele é tóxico para os peixes, né? Então, Maria Eduarda, olha, por força de lei, não poderia, tá? Na horta passar. Se você passar, vai matar as lagartas, tá? Mas tu tem que cuidar muito com a questão da carência, para não sobrar o produto ali. Porque a horta é o seguinte, todo dia a gente está mexendo na horta, tu tá entendendo, Maria Eduarda? Aí tu passa o produto hoje, amanhã vai alguém que não sabe, porque eu não sei como é que é a composição da tua família. Vai dizer que tem, vamos dizer assim, ó, tem um membro da tua família que não está hoje na casa, e hoje passa o produto. E amanhã essa pessoa que não está na casa, vem e vai lá e mexe na horta e pega alguma coisa da horta. Vocês estão entendendo o risco? Uhum. Tá? Então, para lagartas na couve, na horta, tem produtos naturais que poderia fazer, tem receitas naturais que tu poderia utilizar. Ou ainda, se é pequena, é recolher elas na mão, tá? Tu poderia sair um dia de tarde, assim, ó, pegar uma por uma e esmagar e pronto. E encontrar os ovinhos dela, que são amarelinhos, fica um do lado do outro, e esmagar assim, ó, com o dedo, tá? O que eu te recomendo é fazer isso. E o que eu posso dizer, ó, se passar Decis, vai matar as lagartas. Só que, veja, eu estou falando aqui porque não fui eu que emiti a receita. Se a receita do Decis que vocês têm fosse eu que tivesse feito, eu ia dizer, pelo amor de Deus, de jeito nenhum vocês passem isso perto da casa de vocês. De jeito nenhum vocês passem isso em alguma planta que não seja aquela que está escrita na receita, que se é no caso arroz, só pode passar no arroz. Tá? Então, e olha que isso está ficando gravado aqui, tá? Ainda, mas minha recomendação, então, é tu tentar matá-las na mão, tá? É bem divertido esmagar elas na mão, minha recomendação é essa. E se tiver as borboletinhas brancas voando, pega elas com uma redezinha. Fala, Maria Eduarda. E se a gente passar, quantos dias tem que esperar, assim, de carência? O professor falou. Certo. Veja, isso eu não sei de cabeça por Decis. Eu posso olhar agora em 3 minutos e achar isso aí, tá? Eu já te respondo qual é a carência, enquanto a gente vai falando, tá? O Nicolas pesquisou, 3 dias. Beleza, então a carência é 3 dias. Tá bom. Muito obrigada. Agora eu vou sair que eu tenho dentista. Tá bom, boa sorte. Tá. Vamos ver a pergunta ali. O senhor acha que o Ministério da Agricultura aumentar o número de agrotóxicos? É uma opinião minha, né? Ela está perguntando, Jéssica. Então, Jéssica Trevisan, vocês viram a pergunta dela, o que eu acho do aumentar o número de agrotóxicos liberados, tá? Então, assim, Jéssica, eu vou dar a resposta curta, tá? Isso não é uma coisa para responder em 1 ou 2 minutos. Mas a resposta curta é pesando os pontos a favor e os pontos contra, veja, porque
Tudo na vida é assim, não tem só vantagem e não tem só desvantagem, tá? Então, eu poderia começar só a tergiversar, dizendo, não, veja bem, porque isso, por aquilo, e não te dá uma resposta objetiva. Mas tu perguntou uma resposta objetiva. Eu vou te dizer, eu sou a favor, tá? De que se libere mais produtos. Por quê? Porque na legislação, esses produtos são chamados de agrotóxicos ainda, tá? Eu chamo agrotóxicos porque esse é o nome desses produtos na legislação. Muita gente está forçando para que seja produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas e tal. Por que é importante liberar novos agrotóxicos? Porque esses novos produtos, geralmente, são mais modernos, são menos agressivos, são produzidos com mais tecnologia e, provavelmente, eles foram estudados para serem específicos para a praga-alvo. Por exemplo, os novos produtos, quando eles são liberados, eles passam por estudos e autorizações mais sérias e, geralmente, são produtos que então, tem um grau maior de precisão no ataque da praga-alvo e protegem melhor, por exemplo, os efeitos colaterais, por exemplo, a morte de abelhas. Geralmente, os novos produtos, eles não são agressivos para abelhas, que são os insetos que nos interessa preservar. Eles são mais focados para a praga-alvo. São produtos, geralmente, menos agressivos à saúde humana. Então, os novos produtos são mais modernos, em poucas palavras, tá, Jéssica? E por isso é bom que a gente tenha novos produtos para substituir os produtos antigos, que não tinham essa característica, certo? Que eram de mortalidade geral, matavam, os primeiros agrotóxicos inventados, matavam tudo que tinha pelo caminho, inclusive as pessoas. Tá? Então, por isso que é bom que surjam novos produtos mais modernos. E lembrar o que eu já chamei a atenção para vocês nas aulas passadas. Mesmo um defensivo biológico, um produto biológico, produzido a partir de pesquisas que reproduzem aquilo que acontece na natureza, na relação entre predador e praga, ou entre parasita e praga, quando eles são industrializados, quando eles recebem uma marca comercial, eles acabam sendo chamados de agrotóxicos, e essa é uma das falhas da nossa legislação. Mesmo se tu usar um produto biológico de última geração, que é totalmente inofensivo para os outros insetos, os insetos benéficos na natureza, os predadores e abelhas, por exemplo, e totalmente inofensivo para pessoas, mesmo assim, ele vai levar uma caveira e vai ser classificado como um agrotóxico. Tá entendendo, Jéssica? E aí, por que nós seríamos contra a liberação de um novo produto que é biológico, desenvolvido a partir de um processo que já acontece na natureza, mas foi aperfeiçoado, potencializado pelo ser humano através das pesquisas. E aí nós vamos dizer, não pode, vamos ficar com o antigo. Se o novo é muito melhor. Tá? Então, de maneira geral, meu olhar é positivo para a liberação de agrotóxico, mas eu não sou retardado, certo? Eu não gosto de veneno e eu não gostaria que tivesse veneno em nada do que eu como. Mas também eu não sou alheio à realidade do mundo que nós vivemos. Como eu já disse antes, o mundo que necessita de monocultivos, o mundo que tem 8 bilhões de habitantes, em seguida nós vamos atingir esse patamar de habitantes. E precisa ser, portanto, alimentado, e não dá para alimentar esse pessoal só com poesia. Tem que produzir muita comida, e aí surgem os problemas fitossanitários, tá? Que precisam de controle, e dentro do controle, dentro do manejo integrado de pragas, o uso de agrotóxicos é uma ferramenta importante. Tá bom, pessoal? Você acha que futuramente o mundo conseguirá produzir sua produção sem o uso de agrotóxicos? Sim, Vanessa. A tendência é nós conseguirmos produzir alimentos com cada vez menos agrotóxicos. É uma possibilidade futura, tá? Mas hoje o mundo está muito bagunçado, tá? O mundo está fervilhando. É só ver essa reunião da ONU que está acontecendo e que começou essa semana, tá? Mostra que, assim, a humanidade está num patamar de evolução ainda bem rudimentar. Tem muita coisa para acontecer. Tá? Não vai ser na nossa geração que isso vai acontecer. Sim, melhoramento genético, Pedro. Isso tá. Pessoal, está quase no nosso horário. Só vou falar aqui dos materiais que eu disponibilizei. Jéssica, tem algum órgão específico que avalia essas liberações? Não, é a Anvisa, tá?
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela precisa liberar juntamente com o Ministério da Agricultura. São 2 órgãos, tá? O Ministério da Agricultura e a Anvisa. E a Anvisa, até, se eu não me engano, ela é vinculada ao Ministério da Saúde, tá? E não ao da Agricultura. Então, precisa passar pelo órgão do Ministério da Agricultura, pelo órgão do Ministério da Saúde, tá? Precisa passar por vários órgãos para ter liberação. E pesquisas locais também que concedam, tá? Não é um único órgão que libera, tá? Pessoal, sobre os trabalhos que a gente vai fazer, eu vou só projetar aqui a tarefinha, uma ideia da tarefa que a gente passou para vocês. Esse documento que chama aqui, ó, o modelo e orientações da Receita 2020. Então, tem um modelo, tá? E eu coloquei em vermelho algumas dicas de preenchimento, que a gente vai começar a semana que vem. Então, não se preocupem com isso agora, tá? O que eu faria no lugar de vocês, o que eu recomendo é só baixem esse arquivo, tá? E o formato doc, o formato editável, porque vocês vão fazer 4 receitas, ó, receita número 1, receita número 2, a receita número 4. Isso para o aluno que for fazer em dupla. Para o aluno que for fazer individualmente, vai fazer 3 receitas. Receita 1, 2 e 3. Então, na segunda página, tem as observações, tá? Que é com relação ao número de receitas, a data de entrega e qual é o tema dessas 4 receitas, tá, pessoal? Qual é o tema dessas 4 receitas? Então, vão ser 2 pragas, uma doença e uma planta daninha. A praga vai ser tirada dessa lista aqui, que vai de número 1 até número 40, que é em função do teu número da chamada. Então, nós vamos pegar o número da chamada, por exemplo, o aluno que na chamada for o número 30, ele vai fazer uma receita para a mosca do sorgo. E o aluno que for o 28 da chamada, ele vai fazer sobre a lagarta do coqueiro. E assim vai, estão todos aqui, tá? Depois, como são 2 alunos, né, se vão fazer em dupla, vai ser 2 pragas tiradas dessa lista. A lista já está lá no SIGA. O que tem é que vocês não sabem o número da chamada de vocês, pelo que eu levantei. E aí eu vou colocar uma lista também no SIGA. Essa eu não coloquei, mas eu me comprometo de colocar em breve, assim, hoje ou amanhã, a lista com o nome e o número na sequência de chamada de cada um, para você saber quem é quem aí, na hora de escolher e definir qual é a praga. Vocês vão fazer a receita para uma doença. A doença é aquela que vocês pesquisaram no banner. Tá? Então, o banner que vocês fizeram é a doença que vocês vão fazer a receita. Ah, mas é em dupla, qual que escolhe? Pega, se são 2 alunos, né, e vocês fizeram 2 banners de 2 doenças diferentes, pega qualquer uma dos 2. Não tem problema, pode ser qualquer uma dos 2 se for em dupla. Se for individual, é aquela que o aluno fez. Se a doença que o aluno escolheu não tiver nenhum agrotóxico registrado, porque no nosso exemplo, precisa ter pelo menos um, para a gente poder fazer a receita. Se não tiver agrotóxico registrado, não dá para fazer a receita. Talvez aconteça com alguma doença que algum de vocês fez. Se isso acontecer, o aluno é só me pergunta, dizer, professor, não tem agrotóxico. Aí eu vou recomendar um outro tema para o aluno fazer. E uma planta daninha, que aí vocês vão fazer o seguinte, do herbário virtual que vocês fizeram, escolhe qualquer uma planta daninha daquelas que vocês apresentaram para ser o tema da receita. Desde que aquela que vocês escolheram tenha pelo menos um agrotóxico registrado, para que pelo mesmo motivo, né? Para que vocês possam fazer uma receita. E essa da planta daninha vocês podem escolher para qualquer cultura. Né? Pode escolher uma cultura, desde que tenha a possibilidade de fazer receita, é isso. Esses vão ser os temas das receitas de vocês, tá? Então, o que precisa nesse primeiro momento? É saber que vocês vão ter esses 4 temas e, pelo menos até semana que vem, vocês todos já saberem qual é as 4 receitas que cada dupla tem que fazer, ou as 3 receitas para o aluno que vai fazer individualmente tem que fazer. Porque, sabendo qual é o tema, o próximo passo é ver como escolher o produto químico para fazer a receita. Quais os critérios? E a gente vai começar
a nossa aula da semana que vem falando desses critérios. Porque eu já comentei com vocês, tem algumas pragas, doenças que tem 300 produtos registrados, por exemplo. E aí, como que o técnico escolhe a melhor solução de 300 produtos para não ficar, não pirar, não dar circuito na cabeça, né? Não dar um curto-circuito. Então, existem critérios que nós vamos discutir aqui na aula para que vocês escolham os melhores produtos para fazer a receita, tá? E isso a gente vê aí na aula da semana que vem. A gente vai usar todo o mês de outubro e todo o mês de novembro para ir ponto por ponto da receita, com muita calma, com muita tranquilidade, esclarecendo todas as dúvidas de vocês e fazendo as receitas juntos, aqui nos nossos encontros nas quintas-feiras. Tanto é que quem conseguir acompanhar as aulas e for fazendo, vai chegar lá ao começo de novembro com a receita pronta. Certo? Vai chegar ao começo de novembro, aliás, começo de novembro não, desculpe, começo de dezembro com a receita pronta. Tá? Nós vamos ao mês de outubro e novembro para cada etapa da receita, e começo de dezembro a receita pronta, e vai estar praticamente, se fizer todas as atividades certinhas da disciplina, vai estar em dia com a disciplina de DSV, tá? Então, me desculpem esse barulho, hoje foi bastante, realmente, mas bola para frente, é o que tem, tá, pessoal? Então, da minha parte, eu estou encerrando a nossa fala de hoje. Eu quero ainda ouvir de você se alguém tem ali alguma pergunta ou algum comentário. E já tem a primeira pergunta, da Suiane. Suiane, precisa deixar o nome no chat? Pois então, Suiane, olha só, a gente teve reunião de professores, no conselho de classe, isso foi falado. Eu comentei aqui no comecinho do nosso encontro, né, que quando a gente propôs, eu e vários outros professores propôs, vai ser feita a chamada na aula virtual lá, e é importante participar. Isso não foi para excluir ninguém, foi no sentido exclusivamente positivo, para chamar mais alunos a participarem das aulas, para que vocês tenham condições de fazer um trabalho. Veja, nós estamos em 40 aqui, né? E como que vai fazer uma receita se não participa das nossas discussões? Então, o pessoal que não participa das nossas discussões, se sair... Veja, aqui tem uma situação crítica que foi bom você perguntar. Tá, a Rafaela vai sair, valeu, Rafaela, fale para os colegas da turma que é importante participar, tá? Bom final de semana para você também, muito obrigado. Mas respondendo de novo a Suiane. Pessoal, quem não participa das aulas e vier aparecer aqui, quem não participa das aulas e aparecer aqui com uma receita sem pé nem cabeça, eu vou estar imaginando que é um daqueles tipos de maus profissionais que no futuro vão estar causando esses acidentes que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, a receita vai ser um critério de aprovação ou reprovação na disciplina, certo? Não souber fazer receita, não avança no curso. Tá, Suiane, tu tá certo. Alguns professores ainda cobram, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais dar soco em ponta de faca. Eu percebi que tanto eu propondo a cobrança, como não fazendo a cobrança, nós estamos sempre com essa faixa de entre 40 e 50 participantes, tá, Suiane? E a Suiane, uma que eu tenho que elogiar aqui, está sempre presente, sempre, uns minutos antes da aula começar, e fica até o fim. Vários de vocês, eu sei, também agem assim. E fica, então, no nome da Suiane, o meu parabéns, o meu agradecimento e o meu chamado para que quem ainda não está conseguindo ou não quis participar, venha participar, que é importante, porque sem uma receita bem feita, a gente não consegue avançar na disciplina. Tá bom? Então, quero agradecer a atenção de vocês, mandar um forte abraço para vocês todos, um bom final de semana e a gente volta a se ver na quinta que vem. Um abraço, tá bom? Legal, bom final de semana para vocês todos, um beijão. Fiquem bem, venham quinta de novo aqui que a gente vai avançar no trabalho, tá? Tudo de bom, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu, um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Bom fim de semana. Uma boa semana. Obrigado, para vocês também. Tudo de bom, João Vitor.
Tá perguntando lá a Fernanda. Não, Fernanda, vocês vão fazer a dupla, tá? A Fernanda nem tá mais aqui. Tá aqui, tá, Fernanda, né? Sim. Vocês escolhem a dupla. Aí, se quiser fazer individual, faz individual. Só não pode trio. Valeu? Faz essa pergunta na aula que vem também, porque muitos alunos vão querer saber. Valeu, abraço, tudo de bom.